Ei, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Flávia e espero que vocês possam me acompanhar nessa trajetória da minha transição capilar. Então, vamos começar bem do inicinho. Eu comecei a relaxar meu cabelo, eu tinha uns 7, 8 anos. Então, não lembro nada de como era o meu cabelo. Eu lembro que eu fiquei toda feliz porque achava lindo, maravilhoso, as meninas na escola com cabelo liso. Eu queria muito e minha mãe deixou. E aí eu fui e alisei cabelo. Lembro que eu fiz scrub prancha depois e tal. E cheguei na escola assim, abalando, abafando, me achando e todo mundo elogiando, falando que eu tinha ficado muito bonita, muito bem. As professoras, meus colegas. Nossa, eu me achei. Falei, gente, nossa, que legal. E daí em diante eu continuei, sempre indo, fazendo a manutenção da raiz pra ficar tudo ok. E ok, beleza. E aí eu passei, né, o restante da minha infância, a minha adolescência e a minha fase de adulta toda fazendo alisamento do meu cabelo. Porém, eu tive durante todo esse tempo, porque, né, são muitos anos, mais de 20 anos, eu tive algumas fases em que o meu cabelo não estava muito bem com a química que eu usava, e aí eu precisei me readaptar, mudar, mas nunca abandonei a química. Eu fiz trocas de salão, trocas de pessoas, né? Mas nunca abandonei a química. E eu sempre cuidava muito bem do meu cabelo, na época, da forma que a gente aprendia a cuidar na época, que agora já é bem diferente. Mas eu sempre cuidei muito bem do meu cabelo, fazia tudo bonitinho. Só que nem sempre ele respondia muito bem, porque o meu cabelo é um cabelo muito fino. Ele é crespo, mas ele é muito fino. Então, não era qualquer coisa que eu passava que dava certo. Muitas vezes ele quebrava, e aí eu precisava ressignificar aquilo, ver como que eu ia fazer, como que eu ia proceder. E isso aconteceu muitas vezes até mesmo na minha infância. Eu lembro que quando eu tava na 4ª série, o meu cabelo ele tava bem pequenininho, porque tinha quebrado devido à química. E assim, eu sofria bastante toda vez que eu via o meu cabelo quebrando. E aí eu precisei parar, dar um tempo com a química, poder mudar de profissional, mudar de química para uma coisa que meu cabelo aguentasse. E sempre foi assim, eu nunca quis deixar de alisar porque eu me identificava com o cabelo daquele jeito, era importante para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não podia continuar com daquele jeito, porque não estava tendo o resultado que eu esperava, não estava sendo bom para mim. Então, eu sempre dava um tempo, ia em outros salões, ia ver uma química mais fraca, algo que se adaptasse bem para o meu cabelo. E assim eu fui vivendo, né? Passei por isso outras vezes também na minha adolescência. E meu cabelo chegou a ficar bem curtinho. Às vezes eu penteava e via, lembro que minha blusa de uniforme de uma escola ela era clara. E aí eu via aqueles pedacinhos de cabelo assim, quebrado, né? Que caía na minha blusa. E eu ficava bem chateada, bem triste. E aí começava tudo de novo. Tinha que trocar e procurar. Conversava, né, com a moça que me atendia do salão. Ela falava que a química que ela usava estava sendo forte, então se não estava dando certo, que eu precisava ou parar ou procurar uma química mais fraca. E aí muitas vezes eu precisei mudar de salão. E quando eu fiz 15 anos, eu encontrei o salão de uma pessoa que, assim, pra mim foi o melhor da vida. E ela tinha uma química própria que ela mesma fabricava. E eu fui vivendo até agora. Na verdade, assim, até 2020. Até 2020 eu fiquei com essa pessoa. E tava dando tudo certo, tava tudo ok. Porém, eu não sentia meu cabelo desenvolvendo. Teve vezes que ele cresceu, sim, se desenvolveu muito, mas depois, mesmo eu cuidando, indo no salão direitinho, a pessoa também cuidando bem, que era um salão que eu gostava muito, eu não senti o desenvolvimento. E eu percebi que tinha algo errado ali. Acho que meu cabelo não estava mais se dando bem com química. Eu precisava parar. Eu precisava dar um jeito nisso. Então, em 2020, no final de 2020, eu fiz
meu último alisamento de verdade mesmo, alisamento em outubro. E aí eu resolvi não mais alisar o cabelo. Porém, também não queria ficar com o meu cabelo crespo. Eu não achava que iria me identificar, não queria nem tentar, na verdade. E aí o que eu fiz? Eu conversei com essa moça que me atendia. Falei com ela que eu queria um cabelo que eu pudesse usar ele da forma que eu quisesse. Porque o cabelo alisado, eu tinha que usar ele escovado. Ele molhado eu ficava caído, assim, sem noção, muito feio. Não gostava. E eu queria ter a liberdade de poder usar meu cabelo molhado e poder usar meu cabelo escovado. Eu poder escolher como é que eu queria usar e ia ficar bonito das duas formas. Porque sempre me senti muito estranho quando eu molhava meu cabelo, porque ele não cacheava, não dava nada. Por mais que você tentasse fazer alguma finalização nele, não dava nada. Ele ficava literalmente bem assim, caído, bem boi lambeu. E aí ela foi e me falou que tinha uma outra possibilidade. Ela falou comigo que eu poderia fazer um amaciamento, uma abertura de cachos no meu cabelo, ao invés de alisar. E aí eu ia conseguir usar ele molhado, ele ficaria cacheado, e poderia usar ele seco, porque da forma que ele iria ficar, eu conseguiria fazer uma escova, ou colocar um rolinho e colocar ele para ficar liso e usar tranquilamente. Eu amei a ideia e comecei a fazer. Em dezembro de 2020, eu comecei a usar esse produto que era bem mais, como que eu posso dizer? Menos forte, né? Ele era mais fraquinho, ele era mais tranquilo e não ia alisar de verdade meu cabelo, ele ia apenas fazer essa abertura. E aí eu comecei a usar, vi que ficou uma diferença, assim, não ficou com aquela raiz que tava crespa, né, natural, ela não ficou lisinha, mas eu gostei. E aí fui fazendo, de tempos em tempos, né, dava tempo de fazer a manutenção, eu voltava ao salão, fazia, e pra mim tava tudo ok, tava gostando, tava bem tranquilo, fui fazendo, fiz durante o ano de 2021 todo. Em 2022 eu comecei a querer colocar tranças, essas tranças que eu tô usando agora, box braid. E aí eu comecei a pensar se eu poderia, apesar de estar usando química, colocar a trança, porque geralmente as pessoas usam trança quando elas estão fazendo transição capilar, elas usam no cabelo crespo, no cabelo cacheado, no cabelo delas mesmo, sem química. E eu pensava, será que eu consigo usar box braids mesmo com química, ou será que por estar usando química pode ser que a trança não combine, que eu arrebente o meu cabelo, como é que vai ser? Conversei com algumas trancistas, umas me falaram que talvez não desse muito certo, poderia quebrar meu cabelo, mas eu encontrei uma transista por indicação de uma amiga minha que sempre usou trança, que inclusive já tinha usado trança numa época em que ela fazia um amaciamento dos cachos dela, e resolvi colocar. Ela me garantiu que não teria problema nenhum, só me falou para eu não ficar por muitos meses com a trança. Geralmente, né, o prazo máximo são de 3 meses, e ela me falou para eu ficar no máximo uns 2 meses, 2 meses e meio, para eu poder tirar e ver como que o meu cabelo tava. Então eu fui lá, isso foi em maio, e coloquei as box braids, maio de 2022. Gente, fiquei apaixonada, adorei, nossa, achei lindo, maravilhoso. Todo mundo me elogiou muito, falou que tava muito lindo, que tinha gostado muito. E eu fiquei apaixonada comigo de trans. Foi muito bom, deu tudo muito certo. Assim, eu aprendi, né, a cuidar, ela me explicou os cuidados. Também como tinha essa amiga minha que me indicou ela sempre me dava dicas de como proceder, de como usar, de como cuidar das tranças. E aí eu fui cuidando, fui usando tônico, fazendo a lavagem só com shampoo, né, que é a forma correta. E fiquei com as minhas box braids durante 2 meses. Quando deu 2 meses eu resolvi tirar, para não correr risco, para saber como é que tava meu cabelo. E aí eu fui e tirei as tranças. Ah, um detalhe que eu não falei. Eu tinha alisado, feito esse amaciamento do meu cabelo, usado química, em março. Eu usei a química em março, fiquei de março até maio, sem usar, 2 meses, né, no caso. Coloquei a trança em maio, porque já tinha um tempinho que eu tava sem química. A trança ali, onde que ela deu um nó, ficava na minha raiz, já crespa, verdadeira, sem química. E fiquei de maio até julho de trança.
Em julho, quando eu tirei as tranças, eu dei um tempo, cuidei do meu cabelo, fiz um cronograma capilar durante um tempinho, para depois voltar ao salão e poder fazer o amaciamento, a abertura dos cachos. Bom, então hoje eu vou parando por aqui e depois eu volto para continuar contando para vocês o restante da minha história, da minha transição capilar. Beijo!